Então, boa noite. Hoje a gente vai iniciar mais uma live aí do combate. O pessoal já tá chegando. Esse horário começam muitas lives simultâneas, então a entrega do Instagram fica um pouco baixa, mas o pessoal que se interessa pelo tema vai chegar. Primeira coisa, agradecer a Isabela por essa disponibilidade que ela teve e vou fazer mais alguns avisos, deixa ela entrar aqui que distribui para o pessoal dela também. Olá, Isabela. Olá, olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E aí, como você está? Graças a Deus, aqui tá muito frio, mas tá tudo legal, tá bom. Eu tive notícia que eu tô com essa blusinha aqui, tá bem de leve, tá bem tranquilo. Eu quero. O pessoal tá chegando aí. Eu quero dar uns avisos iniciais aqui. A Lu, seja bem-vinda. A Anne, a Amanda. É, Então, pessoal, aproveita quem tá aí, já pega um papel e uma caneta para anotar alguma coisa. Tudo que a gente falar aqui hoje, já aproveita, já coloca em prática, porque vai ser um bate-papo muito rico com a Isabela. Ela tem uma experiência muito bacana, eu acompanho o trabalho dela já tem um tempo, ficava só de olho acompanhando. Agora a gente teve a oportunidade de fazer essa live juntas. Quem tiver aqui também, tiver alguém que tem interesse nesse tema, aproveita, pega o aviãozinho aí, já encaminha para as pessoas poderem chegar, assistir esse conteúdo bacana aí. E, Isabela, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui hoje. E enquanto o pessoal não chega, vamos discutir um pouquinho. Ah, estão entrando. Eu quero discutir um pouquinho sobre a sua história. Quero que você se apresente, que você conte pra gente o que que te fez buscar a terapia, a fisioterapia integrativa e não a tradicional. Como começou isso na sua vida? Conta pra gente um pouco. Tá joia, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Rezende, eu sou fisioterapeuta e eu comecei a ir pela área da integrativa porque há muito, 5, 6 anos atrás, eu tinha uma TPM muito forte e a medicina tradicional ela não conseguia me ajudar. Então eu fui tratar com os óleos essenciais, acabei me apaixonando, acabei indicando para vários pacientes meus e os meus pacientes começaram a melhorar com os óleos essenciais. Então eu fui estudar isso mais a fundo e diante disso eu fiquei sabendo da microfisioterapia, né, que é uma técnica que trata traumas emocionais, é onde a gente encontra no corpo traumas físicos, químicos e emocionais, onde esses traumas eles acabam trazendo para a nossa vida alguns sintomas e algumas doenças. Então, através dessa técnica, a gente encontra o trauma que a pessoa viveu e a gente sabe o que esse trauma está prejudicando a pessoa, né? Por exemplo, uma dor de estômago que ela sente porque ela se sentiu contrariada alguns dias atrás. E aí a gente estimula o corpo a liberar isso. Através da microfisioterapia, depois eu fiz a formação de medicina germânica, através do que é uma medicina alemã do Dr. Hammer, que era um médico oncológico de oncologia. E a partir disso eu fui estudar fisioterapia integrativa, aromaterapia, hipnose, enfim, PNS, que é uma outra paixão. Então, assim, é uma longa estrada muito, assim, apaixonante. É um É caminho apaixonante. infinito, né, Isabela? A gente começa a conhecer, Isso. começa a entender cada coisa. Eu também fiz uma formação, estudei um pouco sobre o Dr. Hammer, porque a gente acaba que não tem como fugir. Igual você falou, você começa com uma Não. coisa e aí você vai buscando mais e mais. E uma das coisas que eu aprendi, que eu acho que você também compartilha disso, que o sintoma ele vem pra gente pra chamar a atenção, né? De alguma coisa. Com certeza. É tipo uma luz que acende e fala assim, ó, tem alguma coisa errada aqui. E a gente fica muitas vezes insistindo em tratar o sintoma, não vai na causa. Aí fica com aquele ciclo infinito. Tipo a luz do carro acendeu, deu um sinal, você vai lá, apaga, mas você não vai na causa do problema, né? Que muitas vezes é a grande questão.
Sim, então essa fisioterapia integrativa, ela vem justamente complementar a medicina tradicional, né? Que a gente consegue buscar a origem, tratar a origem dos sintomas e das doenças. Porque nada no corpo acontece por um acaso, tudo tem um porquê, Sim, né? e igual você falou, é realmente apaixonante. A gente vai mergulhando nesse mundo e vai entendendo que tudo tem uma razão por trás de estar acontecendo. As doenças aí vão expressando esses conflitos do nosso corpo. E olhar para dentro, olhar para o que a gente está sentindo, a principal coisa que a gente pode fazer. E eu separei mais uma pergunta aqui para você, que eu queria que você falasse para a gente um pouco o que são doenças emocionais, assim, como que eu consigo diferenciar uma doença emocional de uma não emocional. Eu queria que você explicasse isso para a gente e os primeiros sinais, como que elas começam a se manifestar no nosso corpo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, essa definição e Tá, como que joia? ela começa. Sim. Então, Paula, segundo a medicina germânica, tudo que aparece no nosso corpo, ele tem um motivo. Nada vem por acaso, né? O nosso corpo sempre está tentando nos mostrar alguma coisa. Então, as origens das nossas doenças, elas têm um fundamento emocional. O Dr. Hammer foi um médico que tratava os pacientes dele, né? Ele era oncologista, e ele já desconfiava que toda mulher que sofria um câncer de colo de útero, ela havia sofrido uma perda na vida. E daí ele ficou com isso na cabeça, mas seguiu a vida. Até que então ele perdeu um filho de acidente de carro. Depois dessa perda desse filho, ele teve câncer de testículo e a mulher dele teve câncer de colo de útero. E aí ele começou a estudar a embriologia, que é a formação no feto da barriga da mãe. Então ele descobriu que quando a gente está lá no útero da mãe e vão se proliferando as células, essas células elas se dividem em 4 tecidos. E esses tecidos eles vão formar parte do nosso corpo. Então, o ectoderma, ele vai formar pele, vai formar a parte toda de pele, tá? De cabelo. O mesoderma antigo, que é um outro tecido, ele vai formar a nossa pele mais a derme, tá? O ectoderma vai formar mais a epiderme. O mesoderma novo vai formar os músculos, os nossos tendões, os nossos ossos. E o endoderma vai formar o nosso tubo digestivo, as nossas glândulas. Então, toda parte do meu corpo tem uma ligação lá no cérebro. E dependendo de como eu me sinto diante de uma situação, isso atinge uma área cerebral que vai descontar num órgão. Então, depende do sentimento que eu tenho uma resposta do meu organismo com uma certa doença. Então, Entende? então a partir de um momento que você é contrariado, é submetido a uma situação ali de estresse, esse sentimento vai para algum lugar, né? Ele não simplesmente desaparece. Isso. É mais ou menos isso, né? Só resumindo aí tudo. Isso, o corpo ele vai responder de alguma forma, né? Sim. Eu até escrevi na postagem de convite que as pessoas confundem muito, falam assim, mas eu passei um estresse e não aconteceu nada comigo. Mas tem é tipo um copo, né, que vai enchendo. Você vai mandando aquele sintoma, aquele estressor para lá, né, e chega um momento que transborda e aí somatiza. É mais ou menos assim, né? Só Isso. me confirma se estou falando bobagem. Não, não. Na verdade, o que nosso cérebro faz, Paula? É o seguinte, se eu tenho, a gente chama de conflito, tá? O que a pessoa vive. Então, se eu tenho um conflito aonde eu me sinto contrariada, se é a primeira vez que eu vivo esse conflito, a gente chama isso de programante. Ou seja, é uma programação de uma doença que vem depois. Então, no primeiro momento que eu me sinto contrariada, eu vou me sentir contrariada, mas está tudo bem, tá? A vida corre e aí a situação se repete.
e aí eu me sinto contrariada novamente. A partir daí, né, da segunda vez que eu já me sinto contrariada, aí o meu corpo já começa a manifestar. Então, primeiro ele programa aquilo, para depois, no segundo momento, quando eu revivo isso, quando eu revivo alguma situação com a mesma percepção, aí o meu corpo começa a responder. Sim, é um convite para todo mundo que está aqui, né? Quando você sofre uma situação de estresse muito grande, uma coisa que não está alinhada com seus valores, com as coisas que você tem de habilidade, fica, às vezes, insistindo no erro, muitas vezes, a gente tem consequências desse empurrar com a barriga a vida, de não querer resolver os problemas. Não dá para julgar para debaixo do tapete, porque uma hora vai enchendo e realmente transborda. Quem está aqui, convido todo mundo a olhar para a vida, pensar qual que é a situação, né, que você está evitando, que você precisa de resolver e que você não resolve, porque esse adiar tem consequências muito sérias. E, Isabela, eu queria que você falasse das doenças emocionais que são mais presentes na vida das mulheres, porque nós mulheres, além de tantos papéis que a gente ocupa, a gente tem nossos ciclos ainda que dão alterações hormonais muito grandes no humor. Você falou a questão da TPM, eu também sofro muito com a TPM, a meditação me ajuda. Mas, assim, é complicado. E eu queria que você falasse essa questão, então, das mulheres. Como que se manifestam, principalmente, as queixas que você mais tem aí no consultório, esses problemas que você mais encontra e como enfrentar essas situações. Então, Paula, vale ressaltar que existem doenças e sintomas que aparecem quando eu vivo um momento. Vivo um problema, desculpa, um momento não. Quando eu vivo um problema, tá? Então, por exemplo, se me pega de surpresa. Por exemplo, eu sou mandada embora do meu trabalho. Aí eu vou começar a ter insônia, a acordar entre 3 e 5 da manhã, a diminuir o meu apetite. Isso tudo são sintomas de fase ativa. O que é fase ativa? É quando eu vivo o problema, tá? E quando eu vivo esse problema, eu enxergo ele de alguma forma, tá legal? Então, só colocando assim na prática e dando um exemplo para o pessoal entender mais. Aí vamos supor, então, nesse exemplo que eu citei de perda de emprego, tá? Uhum. Quando eu vivo esse problema, eu vou começar novamente, né, repetindo, a ter insônia, a acordar entre 3 e 5 da manhã, a diminuir apetite. Por quê? Porque o meu corpo entende que eu tenho que resolver esse problema, tá? Se eu enxergo esse problema como uma grande falta, isso, quando eu resolver o meu problema, por exemplo, quando eu conseguir um outro emprego, eu normalmente vou sobrecarregar o meu fígado, tá? Então, depende de como eu me sinto diante de uma situação, como o meu corpo vai responder, tá? Então, assim, quais que são, como que as mulheres enxergam isso? O que é mais frequente no corpo da mulher? Depende muito. Depende de como ela enxerga a situação. Uhum. Entende? Então, tem mulher que, por exemplo, se a sogra for na casa dela e começar a dar palpite no que vai fazer para o almoço, invadir o território dela, tem mulher que vai ter uma cistite quando ela resolver esse problema. Porque ela sentiu que estão invadindo o espaço dela e ela não soube colocar um limite. Agora, se outra mulher fica contrariada e não engole essa situação, aí ela já vai ter uma outra manifestação. Já não vai ser mais a cistite. Pode ser, por exemplo, um refluxo, onde ela não consegue engolir essa situação. Então, vai depender, as doenças, elas dependem de como eu me sinto diante da situação. Então, o que vai trazer a doença é a percepção que eu tenho diante de uma situação. E isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, não tem como a gente generalizar, falar assim que todo mundo vai ter tal tipo de sintoma ou doença. Não, depende de como essa pessoa enxerga a vida, de como ela está enxergando esses problemas, esses acontecimentos diários, tá?
Sim. Então, assim, a gente tem que levar muito em consideração também se a pessoa é destra ou se ela é canhota, tá? Isso é da medicina germânica. E como que a gente vê se a pessoa é destra ou canhota e o que isso tem a ver com isso tudo? Vamos lá. A primeira coisa é, se você sabe se você é destra ou canhota, não é como você se escreve, é como você bate palma. Então você aplaude, que é o teste do aplauso do Dr. Hammer, né? E, por exemplo, eu bato com essa mão aqui minha é a direita, porque às vezes, não sei como que tá pro pessoal, mas eu já fiz uma live e tava cruzado, tá? Invertido. Então tava invertido. Então essa minha mão é a direita. Quando eu bato palma, eu bato com a direita em cima. Isso quer dizer que eu sou destra, tá? É o contrário para as mulheres canhotas. E essa lateralidade, ela vai me dizer em que lado do cérebro que a pessoa trabalha. E o que tem isso tudo a ver, tá? Diante de uma mulher destra, ela trabalha no hemisfério esquerdo, do lado esquerdo, cerebral esquerdo. Então, ela vai ter uma visão diferente de uma mulher que é canhota, que trabalha no hemisfério direito. Uhum. Entende? Então, assim, e isso tudo pode variar conforme os hormônios. Então, por exemplo, se eu sou destra, mas se eu trabalho no esquerdo, mas se eu uso anticoncepcional, eu troco os meus hormônios e aí eu começo a trabalhar no direito. E aí eu vou ter uma outra visão da vida. Os Então, ciclos isso da realidade diferentes, né? Que eu trabalho isso aí no meu processo de coaching do ciclo da realidade. E é muito assim, cada pessoa realmente enxerga a situação, a mesma situação acontece, tem gente. A crise do coronavírus é assim, é um exemplo perfeito, porque tem pessoas que falam assim, nossa, quarentena, vou aproveitar para estudar, e tem outras que ficam assim, sofrendo com a mesma situação. É o famoso mapa não é o território, né? Que isso aí vem da PNL aí. Isso, mas é PNL, né? Então, assim, existem várias formas das pessoas verem a vida, né? Então, vai depender de como ela vê, como ela enxerga a situação da vida, para o corpo manifestar. Então, cada pessoa vai manifestar de um jeito, né? É claro que uma grande maioria tem sintomas semelhantes, né? Então, assim, por exemplo, muita ansiedade, tem muito no consultório, muitas dores, tem muito no consultório. Por quê? Quando eu me sinto, eu sempre explico assim para os meus pacientes. Vamos lá. Quando eu vou pegar um copo, quem que faz esse movimento de pegar um copo? É o meu braço. O que meu braço é composto? De ossos e de musculatura. Então, quando eu tenho uma ação, quando eu vou pegar um copo, eu tenho uma ação, certo? Uhum. Se você amarrar minha mão, eu vou me sentir como? Eu não consigo pegar o copo, então eu me sinto impotente. Eu posso até me sentir desvalorizada. Uhum. Então, quando uma pessoa ela tem um sentimento de impotência ou desvalorização, os órgãos que são atingidos no corpo geralmente a musculatura, geralmente os ossos. Então, aí vem as dores, as fibromialgias. Então, assim, tem vários casos, que se a gente for contar na prática, os casos clínicos para ficar mais palpável para todo mundo, tá? Vamos lá, eu costumo contar, por exemplo, um caso de uma mãe que eu atendi, que ela tinha fibromialgia, tá? E as coisas, vale ressaltar também que as coisas, elas se repetem na vida, não é à toa. Tudo tem um porquê. E aí, com 15 anos de idade, essa mãe, ela perdeu a mãe dela no leito de hospital. E aí a vida passou, tá? Ela não tinha fibromialgia. Com 15 anos foi o tal do programante, que eu acabei de explicar, né? O cérebro dela programou aquela situação, aquela percepção, tá?
É que foi uma percepção de desvalorização, de impotência, porque ela estava impotente em ajudar, porque já não dependia dela mais. Dependia de outras pessoas, né? Dependia dos médicos e não dela. E aí, com 30 anos, ou seja, 15 mais 15, 30, aconteceu que ela perdeu a filha na mesma situação. Nossa. Ou seja, ela se sentiu novamente impotente em poder ajudar. A partir daí, ela começou a ter fibromialgia. É Entende? o conflito meio que se repetiu, o programante foi Isso. ativado ali de novo. Foi ativado, justamente. É, Justamente. E essa questão aí que você falou também, eu me lembrei de uma coisa da minha especialização. Eu trabalho mais com vazios emocionais, mas a parte assim que eu achei interessante é que a gente a gente está aí classificado como animal. A gente tem as mesmas características. Pessoas que têm problemas, por exemplo, de rinite, que fica constantemente farejando o perigo. Então, assim, se você analisa como comportamento de um animal mesmo, você vai tirando vários insights que podem estar relacionados com a sua dor. A questão do estômago, né? De ficar engolindo uma coisa que você não quer muitas vezes. É muito assim. Autoexplicativa quase a medicina germânica. Quando você vai olhando para a situação, você vai conseguindo enxergar, né, o que é o principal problema. Isso. E vale ressaltar também, Paula, que não é assim generalizado, né? Depende do tecido que está atingido. Então, por exemplo, no estômago eu tenho tecido endodérmico, que é a mucosa, e eu tenho tecido ectodérmico, que é o ecto, que é o nervoso. Então, depende de qual tecido está alterado para a gente saber qual problemática a pessoa viveu, como ela enxergou esse problema. Né? Então, depende muito do tecido que é atingido. Então, assim, tem gente que fala, isso é generalizado. Não, não é generalizado. Você precisa saber certinho qual tecido do corpo foi atingido para você saber a percepção que a pessoa teve diante de um problema que ela viveu. Sim, então é um diagnóstico bem profundo, que você vai e tem que fazer uma análise prévia, né, para você então resolver e tratar aquele assunto. Tem. Na verdade, o que acontece? O próprio paciente, ele sabe qual que é a percepção dele. É só você prestar atenção bem no que ele vai te dizer. Sai da boca dele. Tem gente que fala assim, nossa, vamos dizer, o meu namorado terminou comigo. E aí eu pergunto, e como que você se sentiu? Como que foi isso para você? Aí ela fala, nossa, isso me machucou profundamente, isso cortou o meu coração, isso me machucou. Então, quando a pessoa ela tem essa percepção de ataque, né, de ferida, é o mesoderma antigo que está atingido. Então, normalmente, por exemplo, ela vai ter problemas de revestimento, de, por exemplo, um pericárdio, né, se foi no coração, por exemplo, se me atingiu profundamente no coração. Então, assim, depende muito do tecido que foi atingido, né, que manifesta no corpo, para a gente saber como que essa pessoa se sentiu diante daquele problema. Sim, né? Então, assim, varia tem muito. Varia. E, como eu disse, a pessoa ela sabe o que ela viveu. Isso vem da boca do paciente. Então, o paciente às vezes vira pra gente e fala assim, nossa, mas como que você sabe? Você me contou. Às vezes o paciente, inconscientemente, ele não se dá conta que ele sabe. A gente só mostra para ele, nós só somos uma luz que a gente mostra para ele o que está acontecendo. Mas ele próprio, no fundo, ele sabe, o inconsciente dele sabe. Esse olhar externo aí, ele faz toda a diferença, porque a gente tem muitos pontos cegos. Quando a gente procura um profissional para ajudar, é justamente para isso. A gente deixa o orgulho de lado de querer achar que a gente
dar conta sozinho, porque assim, eu falo que cada processo, cada formação que eu fiz, que eu precisei de mentores aí, de pessoas para me ajudar, nossa, a visão da gente é muito limitada, de você para você mesmo. Uma pessoa, tipo assim, tá na cara, mas você não consegue ver. Então, por isso que é sempre bacana você pegar um olhar externo para te ajudar nessa definição aí. Sim, sim, com certeza. E, assim, nós só somos o caminho, na verdade, né? Porque a gente mostra para a pessoa e ajuda ela a ressignificar. Que a partir do momento que ela ressignifica aquilo, ela consegue melhorar. Mas se ela continuar vivendo aquela problemática, e sentindo da mesma forma, vendo, enxergando a situação do mesmo jeito, então ela não consegue melhorar. Então tudo depende do paciente. Sim. Tudo depende da percepção dele. E é uma jornada contínua aí, porque as pessoas terminam, mas assim, você tem que continuar buscando, sempre evoluir, olhar para você, questões que você vai tendo depois também, né, Isabela? Senão pode haver o retorno aí da doença, se em outra posição. Se a Pode, pessoa, claro que pode. mesmo, Pode, mesmo resolvendo ali com a microfisioterapia, a liberação pode voltar, se você não resolve. pode, porque o que que acontece? Vamos supor essa situação aí que eu citei, esse caso dessa moça com fibromialgia, tá? Então, o programante dessa doença de fibromialgia foi aos 15 anos, né? Para quem não, se alguém entrou aí, eu vou repetir. E quando ela se sentiu impotente ao perder a mãe, aos 30 anos ela se sentiu impotente, né? Porque ela perdeu a filha. Então a gente foi lá na microfisioterapia, a gente encontrou esses traumas no corpo dela e a gente liberou esses traumas do corpo dela. Então ela começou a melhorar. Ela entendeu que foi por isso que o corpo dela manifestou essa fibromialgia. Ela conseguiu ressignificar e começou a melhorar, tá? Mas vamos supor que 30 mais 15, 45. Vamos supor que com 45 anos ela sofre uma separação, por exemplo, e ela se sente novamente impotente e desvalorizada. Então ela pode voltar a ter a fibromialgia, porque ela se sentiu de novo da mesma forma. Então, assim, isso pode acontecer? Pode. A gente não pode dizer que, né, se a gente liberou um trauma, isso nunca mais vai voltar, porque vai depender de como ela vive a vida. Agora, se ela se separou e se sentiu, e tá tudo bem, e ela só vê o lado positivo dela, vai viver a vida dela feliz, e deu uma banana pro ex e não tá nem aí, ela não vai voltar a ter, porque ela não se sentiu desvalorizada, né, e nem impotente. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, de percepção para percepção. Sim, a fibromialgia é um dos grandes mistérios aí, né? Porque eu penso que geralmente quem tem esse problema tem que dar uma olhada para o lado emocional também, porque é uma doença muito influenciada, né? Ansiedade, em geral, doenças de pele também, dor no estômago são muito comuns. Uma travadinha na internet dela. Uma travadinha aí. Deu, voltou. Deve ser o horário do trânsito, novo trânsito, né? É o Instagram esse horário. É, Mas, Isabela, eu queria que você me falasse também, desse aqui para o pessoal uma dica de um livro que mudou assim sua percepção, porque você falou que lá no início você foi resolver um problema, uma dor que você sentia, um problema que você sentia e trouxe isso. Teve algum ponto de virada, assim, algum livro que você leu? Porque geralmente as pessoas, você lê um livro, quando vê, vira uma chave assim e tudo começa essa busca. tem sim, ó. O livro Biologia da Crença é muito interessante, eu indico para todo mundo, tá? Do Bruce Lipton. Ele é maravilhoso, já li. Você já leu ele? Maravilhoso, já, maravilhoso. Ele explica certinho que uma crença sua transforma a sua vida, né? Então ele traz muito isso. O livro Curar também, eu gostei bastante dele, foi um dos livros que eu mais gostei. Depois veio muitos livros técnicos mesmo, né? De microfisioterapia e tal, mas aí é mais é bem técnico. Não tem como. Não tem como. Só quem é especialista na área para poder Se aprofundar. ler.
Isso, para poder se aprofundar. Mas o livro Biologia da Crença é um espetáculo. É, você Eu fica adoro assim, ele. nossa, que maravilha. Eu fiz ele, mas foi numa outra formação minha de mindfulness que eu fiz. E, nossa, adorei, adorei. É uma leitura boa e não é uma leitura pesada, ele é bem assim, tranquilo de ler. É muito bom mesmo. Quem se interessa por esse Isso. tema, assina embaixo total. É. É, o Curar eu não conheço, não vou procurar depois saber. E, Isabela, me fala um pouco sobre rotinas assim que favorecem essa eliminação desses estresses. Tem alguma estratégia para quem quer buscar esse bem-estar, não quer sofrer esses impactos tanto das doenças emocionais, além do autoconhecimento, que ajuda muito você a lidar com as coisas. Isso. Qual É que é um a sua... autoconhecimento. Assim, o que eu posso falar, o que eu sempre falo para os meus pacientes? Um autoconhecimento é muito bacana. A meditação ajuda muito, muito, né? E os óleos essenciais podem ajudar nas ansiedades, nas insônias. E tá muito, assim, tem uma visão bastante ampla de que às vezes uma pessoa fala alguma coisa, faz alguma coisa, mas não levar isso para o lado pessoal. Isso ajuda muito. Porque às vezes a pessoa ela nem falou para você e você fica achando que tá com você o problema e que ela te deu uma indireta. Então, assim, não levar as coisas pro lado pessoal é muito interessante, ajuda muito. E sempre tentar enxergar uma situação com várias percepções. Entender que às vezes aquela maneira que você enxergou aquela situação de impacto, que ela não é a única forma, que existem outras formas de olhares, de um olhar diferente sobre aquela situação. Então, analisar a percepção também é interessante. Nem sempre a gente consegue, porque quando a gente vive um problema, um susto, a gente tem logo uma percepção imediata, mesmo que inconsciente, que muitas das vezes isso é inconsciente, mas depois trabalhar sobre isso. Ver que, né, às vezes eu me senti contrariada, mas eu não precisava me sentir contrariada. Às vezes eu achei que fosse faltar alguma coisa, mas não vai faltar nada para mim. Então, assim, ver as situações de um outro ângulo. Isso também ajuda bastante. A gente Mudar, né, o tá, ver foco. isso, ver a situação com o olhar do outro, Em tempos né? agora aí de crise, a questão do foco, onde que você coloca seu foco? É muito interessante você pensar desse aspecto. Você coloca seu foco em coisas que você tem controle ou em coisas que você não tem controle? Porque nas coisas que você não tem controle, vai gerar um conflito ali muito grande. Porque o que você pode fazer? Tem certas coisas que não dá para resolver. E você ter autoconhecimento e inteligência emocional para lidar com essas questões aí te ajuda demais, principalmente o entendimento dos ciclos da realidade. É transformador você Sim, entender como que funciona, como que as pessoas vão lidando com as situações de maneira completamente diferente e levam isso aí de uma forma ou de outra. E sim, com certeza. Isso influencia muito, muito nas nossas vidas. eu gosto de falar sempre que às vezes questões de trabalho, por exemplo, a pessoa cria uma realidade ali que ela está sendo excluída no trabalho dela e por ver isso daí, ela começa a agir de formas assim, ser rude, ser grossa no trabalho porque ela viu que ela está sendo excluída. E isso aí, ela vai alimentando constantemente aquele ciclo ali e fica travada nisso muitas vezes, de não pensar a questão que você falou do lado de levar as coisas para o lado pessoal. Eu já gravei até um vídeo falando sobre isso, que é a melhor forma de você viver, porque às vezes você está num trânsito, tem um louco atrás de você te xingando. Se você achar que é para você aquele xingo, você vai realmente brigar ali, discutir, mas assim, você tem que tentar ver que essas pessoas elas podem tá tendo um problema, tá atrasada, tá perdendo o emprego, tá atrás de você, então não é com você aquilo, muitas vezes. Isso aí ajuda muito você ir
ressignificando as coisas. A Camila entrou aí Sim, agora, falando que entrou na hora certa. e com certeza, porque sempre também olhar o lado positivo das coisas, né, ô Paula? A gente pode citar o exemplo do que a gente anda vivendo hoje, do que está acontecendo hoje com todo mundo. Tem muita gente aí com insônia, com dores, com medo de falta. Mas o lado positivo, o que você trouxe do lado positivo? Né? Nossa, essa situação me trouxe mil uma coisa positiva. São inúmeras. Primeiro que eu parei para analisar mais o meu lado profissional, como que eu poderia atuar melhor. E aí eu aproveitei para colocar um monte de leitura em ordem. E aí, sabe, tem um monte de coisa positiva, não é só coisas negativas. Então, se apegar nas coisas positivas, porque tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Agora, se você se apegar só nas coisas negativas, aí fica complicado. Então, assim, sempre ver o lado positivo das situações também ajuda bastante. Então, eu sempre digo isso também. Sempre, mas o fulano me traiu, o fulano fez isso, né? E o fulano tá fazendo isso comigo. Mas uma vez eu escutei de uma paciente assim: o meu namorado, eu tenho 40 anos e ele terminou comigo e agora eu não consigo mais encontrar ninguém e eu não fui mãe. E aí eu parei para ela, falei para ela, peraí, parou tudo. Nisso ela tinha me contado antes que lá pelos 32 anos, 33, ele já tinha avisado para ela que ele não queria se casar, que ele não queria filho, que ele queria um relacionamento mais leve, vamos dizer assim, sem compromisso. Então, ou seja, ele já havia avisado a ela. Então, será que ele é o culpado de tudo? Aonde está a responsabilidade dela nisso tudo? Então, assim, será que foi culpa dele? Será que é tanta injustiça? Ele já havia avisado a ela. Então, se ela ficou nesse relacionamento, ela sabia disso. Então, não dá para culpar as pessoas porque tudo acontece comigo. E qual que é a minha culpa diante da minha queixa? Qual que é a minha responsabilidade diante da minha queixa? Porque se as pessoas fazem isso comigo é porque eu deixo. Com Entende? Então certeza. a gente tem que olhar um pouquinho para nós, para ver o que eu estou fazendo que isso está se repetindo na minha vida. Né? Isso também é Bater no bastante. peito mesmo e falar, é culpa minha. Qual que é a minha culpa nessa situação? Eu estou sendo Isso. maltratada? Eu estou permitindo ser maltratada, não estou fazendo nada para lidar com isso. Isso é muito, muito real. Você trazer para você a culpa, porque você sempre tem alguma parcela de culpa na situação que te acontece. É muito triste você saber isso às vezes, porque assim não tem jeito de você empurrar mais a culpa para os outros. Depois que você toma consciência disso, acabou a birra emocional de falar, eu estou sendo injustiçada, aquela história que as pessoas às vezes gostam de contar. A partir do momento que você vê que você também tem a sua parcela, que você foi aceitando pequenas coisas várias vezes, né, Isabela? Porque acontece, acho que é assim, nada, eu gosto de falar que o universo não dá saltos. Nunca dá saltos. Sempre tem uma coisa que te avisa. Principalmente nós mulheres, quando você permite o seu lado mais intuitivo agir, você sente quando uma coisa não tá legal, quando é uma situação de perigo, assim, que tá te confrontando. A gente tem essa habilidade mais apurada do que os homens ainda. A gente tem essa sensibilidade, essas percepções de forma mais aguçada aí. E, e, Sim, sim, é isso mesmo. e Isabela, deixa eu só ver quem. O pessoal que chegou aí depois. Pessoal, sejam bem-vindos aí, quem entrou depois. Não li todos os comentários. Vi que a Marlúcia tinha entrado aí mais cedo. A Priscila também tinha deixado mensagem aqui. Estou concentrada na conversa total aqui. Eu fico aqui para não perder o foco. A Cami tá aqui, Maria Laure. Lindas e queridas essas duas aí.
Isabela, eu queria que você deixasse uma mensagem final. A gente teve vários insights aí, várias percepções, mas eu queria que você deixasse um recadinho final pra gente, que você falasse um pouco para essas mulheres que estão aqui buscando autoconhecimento. Tem uns homens aqui também assistindo a gente, mas assim, uma mensagem final que você deixa depois de tudo que você explicou hoje. Bom, a mensagem que eu deixo é a seguinte: prestem bastante atenção no que anda acontecendo no seu corpo, nos seus sintomas. Isso, ele sempre está querendo te passar um recado, nada é por acaso, tudo é biológico. O seu corpo responde para uma doença com uma doença, isso é uma resposta biológica, tá? Então, assim, tente analisar as situações que você vive, tente olhar essas situações de uma percepção diferente que você teve. Sempre pegue o lado positivo das situações, né? Isso tudo assim já foi falado, mas assim é esse recado assim que a gente deixa. O autoconhecimento é muito importante. E tem aquela coisa, né, da autorresponsabilidade, que quando você fica responsável, quando você se vê responsável por aquela situação que você está deixando a outra pessoa fazer, e você não se coloca mais no lugar de vítima, você não tem mais aquela desculpa de sou vítima, mas isso é uma coisa boa, porque você tem a oportunidade de fazer diferente, de tomar atitude, fazer diferente, mudar o jogo. Né? Então, isso é muito importante. Então, assim, não se faça mais de vítima, porque isso não vai ajudar em nada. E a autorresponsabilidade é tudo. Com É a certeza, autorresponsabilidade. parar de culpar e assim, à medida que a primeira coisa para mudança, qualquer mudança que você quer fazer na sua vida, é você identificar ali o que é o problema, o que está causando, o que está te deixando estressada, qual que é a situação que você precisa resolver. E depois que você identifica a situação, eu gosto de falar, identifica o inimigo. Depois que você identificou o inimigo, você vai combater ele. E quem tiver mais questões aí que estiver assistindo, eu vou ver se o Instagram permite, né? Eu deixar a live disponível aí. Isabela, queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho aí, para quem quiser procurar, como que funciona, quantas sessões que são, como que é o seu trabalho. E eu, quando eu for em Perdões, quero fazer. Vem sim, vai ser um prazer. Bom, eu trabalho com várias técnicas internacionais e eu busco a origem do sintoma e da origem mesmo do problema da pessoa, né? Então eu trabalho com a microfisioterapia, que eu já falei um pouquinho sobre, que tudo que a gente vive, o nosso corpo registra. Então, traumas emocionais, traumas físicos, traumas tóxicos, como medos, frustrações, sensação de abandono, contrariedade, notícia de morte, separações. Esses são os traumas emocionais. Os traumas físicos, queda, pancada, cirurgias. E os traumas tóxicos, muito remédio, muita irradiação. Então, quando eu vivo esses 3 tipos de trauma, o meu corpo ele não está preparado, ele não tem energia para lidar com essa situação, ele acaba registrando isso na célula, isso muda o jeito do corpo funcionar e traz sintomas e doenças. Então, com essa técnica, a gente encontra o trauma que a pessoa viveu, que está hoje nela alterando e trazendo sintomas e doenças. E a gente estimula o corpo a poder se reequilibrar e poder reagir e colocar aquilo para fora, tá? Junto com isso, eu trabalho com a medicina germânica, né? Que é a formação do Dr. Hammer, tá? Que ele traz para a gente muito o porquê de doenças, o porquê de certas coisas no nosso corpo. E quando a gente entende isso tudo e a gente muda o olhar sobre o que a gente vive, a gente acaba melhorando. Eu também trabalho com a grade familiar, que eu conto, não falei um pouquinho a fundo para vocês, mas a grade familiar funciona de uma maneira que a gente sempre vem inconscientemente corrigir alguns comportamentos dos nossos antepassados, tá? É claro que é como se a gente herda aí toda a genética,
Né? Se a minha mãe, por exemplo, tem diabetes, eu vou ter uma probabilidade de desenvolver diabetes. Então, a gente não herda só a genética, nós herdamos muitos comportamentos, muitas vivências dos nossos antepassados. E a gente vem com essa carga, com essa informação. Então, muitas das vezes a gente tende a corrigir alguns comportamentos dos nossos antepassados inconscientemente. E a gente vem com algumas ferramentas para isso. Tá? Então, assim, a gente esclarece muito por que, que você é primeira filha, por que, que você é segunda, o que, que isso tem a ver, o que, que uma pessoa destra ou canhota tem a ver, porque isso tudo são ferramentas inconscientes que a gente nasce com elas para a gente poder trabalhar o que a gente tem que trabalhar. E diz muito do nosso modo de funcionamento, de como a gente vê a vida, de como a gente enxerga certas situações. Então, eu também trabalho com essa grade familiar. Trabalho com a fisioterapia integrativa, que é a prescrição de medicações naturais, de equilibrar todo o corpo, de melhorar sono, de dar uma qualidade de vida melhor para os pacientes, que é a fisioterapia integrativa. Trabalho com a PNS, que é uma outra técnica francesa, que vai buscar também a origem, né, dos problemas, esses mais físicos, qual sistema do corpo está alterado, trazendo aquele problema, e a gente corrige isso. Enfim, é bastante amplo o trabalho, mas assim, se resume em tratar a causa dos problemas, tanto os emocionais quanto os físicos. É isso. Ai, muito lindo o seu trabalho, Isabela. Eu fico feliz que Obrigada. temos uma profissional aí em Perdões que está voltada para essa área, porque eu acho que o nosso futuro não tem como fugir, gente. A gente está cada vez mais consciente e a consciência, à medida que você expande, você vai percebendo que assim que a doença ela tá só te mostrando que tem alguma coisa errada, que você tem que resolver e muitas vezes você consegue resolver quando você vai na causa, vai no conflito que está causando. E fico muito feliz de ter profissionais assim como você, Isabela. Sei que você desempenha um trabalho aí incrível na cidade, na região. E te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Sei que todo mundo deve ter tirado algum insight aí, pensado um pouco. Da importância mesmo de olhar para dentro, de ser autorresponsável, de mudar o foco, às vezes colocar o foco no que a gente já tem, não no que falta. Isso é muito real. A gente fica muitas vezes colocando foco somente no que está faltando na nossa vida. E é isso aí vai causando todo aquele desconforto emocional ali. Então, colocar esse foco nas coisas que a gente controla, no que a gente já tem, não no que falta. Então, são coisas assim, além de todas as dicas da Isabela, que eu acho que todo mundo pôde tirar muito proveito. E te agradecer novamente, desejei muito sucesso nessa caminhada sua. Espero em breve poder conhecer um pouco mais o seu trabalho de perto na prática mesmo, ser sua paciente também. E todo mundo que está aqui, que assistir a live depois, convido para conhecer o trabalho da Isabela. O seu arroba é Isabela Terapias e o da Cronos é Cronos. Arroba Cronos, saúde, integral. Que é o da clínica, né? Agradecer também, ó, a Cláudia da Beleza Íntima tá aqui. É uma mulher incrível que também desempenha um trabalho muito bacana. E agradecer a todo mundo que participou, que ficou aqui até agora. Eu vou desativar os comentários, vamos fazer uma fotinha aqui com a Isabela. Vamos lá. Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui. Então, Isabela, gratidão de novo que você veio e aí continua com esse trabalho que é o que a gente mais precisa hoje. Um abraço aí para todo mundo, gente. Quer falar mais uma despedida? Não, eu só queria agradecer pelo convite, te parabenizar por todo o trabalho também realizado e dizer que estou disponível para mais lives, para a gente poder bater papo, para a gente poder trocar informações, porque é um conteúdo que se a gente deixar, a gente fica aqui até amanhã de manhã. Né? Até Com mais. certeza. Vamos marcar sim. A gente pode marcar um para discutir mais vazios emocionais também, que eu trabalho, você traz os seus conhecimentos, eu trago os meus, muito bom. Aí a Lu também tá aí, o Alessandro entrou aí também, a Beta. Já estamos acabando. Vocês chegaram no final, gente. A Dani.
Tem muitos pacientes meus que eu tô vendo aqui também. É, A Daniele de Campo Belo, Luísa, tem muita gente aí. gente, obrigada então, e obrigada, Isabela. E cuidem aí do sistema emocional de vocês também, não só do físico, porque isso aqui é só uma capa. A gente tem esses 4 corpos aí: o mental, o emocional, o espiritual, o físico. Então, cuidem de tudo, cuidem sim de uma forma integral. Agradecer novamente, Isabela. E em breve a gente marca outra, assim, para se aprofundar em algum tema mais. A gente marcou essa geral, em breve a gente faz mais uma para se aprofundar mais no tema. Obrigada, Sim, gente. sim. Vou encerrar aqui. Fiquem com Deus. Bom descanso. Boa noite a todos aí. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.